Glória a Deus, aleluias, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, povo de Deus. Quero aqui compartilhar com vocês uma mensagem, amém? Que vocês possam estar ouvindo, amém? Compartilhando e crendo na palavra de Deus, amém? Senhor, eu peço a Ti, meu Pai, que Tu possa honrar a Tua palavra, o Teu nome. Honra a Tua palavra e diminua o mensageiro. Glorifica o Teu nome, Senhor. Que o Senhor possa crescer e me diminuir. Que o Senhor possa aparecer com a Tua palavra, Senhor. E que a Tua glória seja real. Alcance vidas, converta pecadores, convença do pecado e liberte a cada um segundo as suas necessidades. Faz tudo conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim: Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Esse versículo é interessante, o versículo 15. Aqui tem várias lições para a nossa vida. Esse versículo ele fala acerca de João Batista, o escolhido de Deus para anunciar a vinda de Jesus Cristo. Já havia mais de 400 anos depois de Malaquias, o período em que Deus ficou em silêncio, em média 400 anos. E sabe quem Deus vai escolher? João Batista. Sabe quem Deus vai escolher para anunciar a vinda daquele que é grande? João Batista, aquele que é pequeno. Ou seja, Jesus está quebrando o silêncio através de um homem improvável. Entenda isso. O período onde Deus ficou em silêncio não era comum. Era um longo período. E quando Deus resolve quebrar esse período, ele quebra através de um improvável. Entenda isso. Deus tem prazer em levantar os improváveis, porque eles tributam glória a Deus. Eles reconhecem que não são. Eles reconhecem que quem faz é Deus. E por isso Deus os escolhe. Por quê? Porque eles não vão tomar a glória de Deus para si. E João Batista é um exemplo disso, porque ele mesmo vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Então João Batista ele estava apto sim para receber de Deus o poder, porque ele tinha poder. Ele vai falar: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá alguém que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará, aleluia, com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, João Batista, que você tem poder sim, mas tem alguém mais poderoso do que eu. Aleluia. Entende isso. João Batista ele era um exemplo de humildade, mas tinha alguém mais humilde que ele. Quem? Jesus, que vai dizer: vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde. Então João Batista ele tinha humildade, porém ele falava de um Cristo ainda mais humilde. João Batista tinha autoridade, mas Cristo tinha uma autoridade maior do que ele. Tanto é que em Mateus 8 a Bíblia vai falar que Jesus descendo do monte, uma multidão ou o povo se admirou da sua doutrina. Entenda isso. Quem apareceu não foi Jesus Cristo. O povo estava admirado com a doutrina. Mateus 7 no final. Aliás, entende? Então, João Batista aqui, ele é visto como um grande diante de Deus, como um grande diante do Senhor. Entenda isso. João Batista, ele não é só grande pregando no deserto diante de uma multidão. João Batista, ele não é só grande, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando ele está sendo visto pelo povo, não. Ele é grande diante de Deus. E sabe o que é ser grande diante de Deus? É você ser grande no teu quarto. É você ser alguém no teu íntimo. É você ter intimidade com Deus no secreto. É você ter vida com Deus fora dos aplausos. Entende? Então a Bíblia faz questão de dizer que ele é grande diante do Senhor. Não adianta João Batista viver uma vida só diante dos homens se não tiver uma vida diante de Deus. Não adianta ele se expor para multidões se ele não se expõe para Deus no seu quarto, entre aspas, entende? Se ele não tivesse o seu momento com Deus a sós, ele imitava Cristo. Cristo se retirava a sós. Então, se João Batista ele tinha a grandeza diante de Deus, tudo indica que ele tinha o seu momento a sós com o dono da terra. Entenda isso. Então, aqui a Bíblia fala que ele seria grande.
diante do Senhor. E por que ele era grande? Porque ele era de fato um profeta que anunciaria a vinda do Messias esperado. Entenda isso. João Batista é grande por quê? Porque ele vai anunciar a vinda do centro da palavra de Deus. Como assim? Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para Cristo. Toda palavra tem que ter Cristo como o centro. Então João Batista ele é grande. Ele não vai anunciar a vinda de qualquer homem, de qualquer rei, de qualquer imperador. Não. Ele vai anunciar a vinda do grande. Aleluia, entenda isso. Ele é pequeno, mas vai escolher anunciar a vinda do grande. Entenda isso. Isaías ele está vendo a face de Deus. Os serafins estão com rostos cobertos, tudo indicando que eles não estão vendo a Deus, mas Isaías está vendo a Deus, está dizendo, ai de mim que vou perecendo. Então tudo indica que o que Deus esconde de Isaías, ele esconde dos serafins, ele revela para Isaías. Entende? Então Deus tem prazer em dar graça aos pequenos. E não foi diferente com João Batista. João Batista ele começa, aleluia, o seu ministério. João Batista ele vai batizar Jesus em sua humildade, em seu reconhecimento de que Cristo estava acima dele. Ele vai dizer, eu careço de ser batizado por ti. Ou seja, é eu quem preciso ser batizado por você e você vem a mim. Entende? Então João Batista reconhece que quem está ali não é alguém comum, não. João Batista reconhece que aquele que está ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, por mais que ele foi escolhido, depois de tanto tempo onde Deus estava em silêncio, ele ainda não perdeu a sua humildade. Ele sabe que ele foi escolhido para anunciar a vinda, mas ele sabe que ele é eco, porque a Bíblia fala que ele era a voz do que clama. Ou seja, não era a voz dele, era alguém que clamava através dele. Ele era eco. A mensagem vinha de Deus e ele repetia. Entenda isso. João Batista reconhecia que quem falava era Deus. E ele vai dizer que ele cresce e que eu diminua. Se não sou eu quem falo, ele tem que crescer. Se eu batizo com água para arrependimento e ele batiza com o Espírito Santo, é ele que tem que crescer. Entende? Se eu, sendo pequeno, ele escolheu para anunciar a vinda do grande, ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Entenda isso. Deus escolheu as coisas vis. Olha para a igreja de Corinto o que Paulo vai dizer, o que Deus vai falar através de Paulo. Que Deus escolheu as coisas vis deste mundo, para que a glória não seja tomada de Deus. Porque uma vez que Deus escolhe aqueles que são soberbos, isso foge da natureza de Deus. Deus não levanta soberbo. Não, a Bíblia fala que Deus levanta do pó o pequeno. Sabe quem é pequeno? Aquele que age como publicano, que descendo reconhece o seu pecado, que como Isaías sabe que é impuro, que como João Batista sabe que precisa ser batizado por Jesus. Entende? Jesus escolhe os pequenos. Aleluias. Glória a Deus. E aqui o versículo vai continuar dizendo, é uma palavra muito ampla, eu não posso falar tudo, né? Mas aqui o versículo continua dizendo, e não beberá vinho nem bebida forte. Ele seria nazireu. Ele teria que ser fiel ao voto de nazireado. Como assim? Ele não poderia rapar a cabeça. Sansão, João Batista e o Messias. Sansão quebra o seu voto, mas João Batista permanece fiel. Entende? Eu não estou aqui diminuindo Sansão, não. Sansão está na galeria da fé. Um grande homem de Deus. Mas a palavra aqui fala de Cristo acima de João Batista e acima de Sansão. Porque João Batista ele vai dizer, tem um aí que é mais poderoso do que eu. Aleluias. Então aqui a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que João Batista não beberia vinho e nem bebida forte, ou seja, aquele homem seria separado desde a criança, desde menino. Desde menino ele seria instruído nos caminhos do Senhor. Desde pequeno ele seria guiado na verdade, na palavra de Deus. Entenda isso. Tenha prazer em ser diferente, em se separar. João Batista se alimentava de mel silvestre, de gafanhoto. Sabe o que é isso? É João Batista dizendo para mim, eu posso ser um grande pregador, entre aspas, porque não se exaltava, mas era óbvio que ele era um grande profeta. Jesus reconheceu, dentre os filhos de mulher não tem ninguém como João Batista, mas mesmo sendo ele grande diante de Deus, como está escrito, mesmo ele sendo testemunhado por Cristo, que não havia alguém como ele permanece sendo humilde.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele é diferente, ele é separado. Possivelmente aquele alimento não era natural para todo mundo. Gafanhoto e mel silvestre. Entenda isso. O homem que Deus separa, também tem que se separar do mundo. O homem que Deus se separa tem que separar dos manjares do mundo. O alimento dele é diferente, a comida dele é diferente. Daniel na Babilônia está tendo oportunidade de comer de tudo, do bom e do melhor, comida de rei, comida de palácio, mas escolhe legumes. Entenda isso. Você tem oportunidade de comer do que o mundo te oferece, mas escolha a palavra de Deus. Aleluia. Ela pode e é mais eficaz do que toda a comida que o mundo oferece. Entende? Então, João Batista, ele escolhe ser separado. Aleluia. A Bíblia continua dizendo uma parte interessante e linda. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Entenda isso. A Bíblia está falando aqui que aquele menino, sendo criança, olha só, já desde o ventre seria cheio. Aleluia. Ou seja, Deus escolheu João Batista já no ventre. Aleluia. Deus estava a fim de encher aquela criança no ventre. Jesus sabia que ele seria apto para o ministério porque ele seria separado. E Deus enche aquela criança no ventre. Aleluia, entenda isso. Deus está enchendo João Batista, mesmo sabendo que lá na frente, o lugar onde ele vai pregar é um lugar simples, é deserto. Deus está enchendo na madre de sua mãe alguém que ele sabe que lá na frente vai estar preso, no cárcere, possivelmente com uma dúvida na cabeça, será que aquele que eu batizei é o Messias ou devo esperar outro? Porque isso foi uma pergunta de João Batista. Será que ele é o Messias e será que eu tenho que esperar outro? E João já tinha visto o Messias uma vez. Aleluia. Mas Deus, em sua infinita fidelidade a si mesmo, porque não nega a si mesmo, ele aponta as virtudes e os defeitos das pessoas. João Batista é o grande diante de Deus, mas ele é pequeno em duvidar aparentemente se aquele era o Cristo. Quando estava ele preso, ele interrogou, será que é este ou devo esperar outro? Aleluia. Mas João Batista era cheio. E uma presença de Deus na vida anula a fraqueza. Entenda isso. A presença do Espírito Santo na vida de um homem fala mais forte do que qualquer dúvida. Fala mais forte do que qualquer pequenez. Era pequeno, mas era cheio. Pregava no deserto? Sim, mas era cheio. Comia o que o mundo, quem sabe, nem todos comiam, mas era cheio. Entenda isso. Aliás, eu não posso falar tudo o que João Batista e Cristo me ensinam. Mas eu quero falar para você a ser separado como João Batista. É óbvio que como ele é impossível. Aleluia. É impossível sim. Aleluia. É bem provável que sim. Porque o próprio Jesus vai falar que como ele, não. Mas é possível sim tentar imitá-lo. Como? Sendo humilde, reconhecendo que ele tem que crescer e eu tenho que diminuir. Mas João Batista, você está pregando, o povo está se convertendo. Você está pregando e o povo está se ajuntando, são multidões, tá? Mas ele que tem que crescer. Então Deus quer escolher estes que têm um espírito de humildade. Aleluia. Os que não escondem fraqueza, se está com dúvida, assume. Será que este é o Messias? Então Deus quer que você fale a verdade no íntimo. E a verdade era que João Batista aparentava ter uma dúvida. Será que eu tenho que esperar outro Messias? Então entenda isso. Deus, como está escrito no Salmo 51, ele deseja a verdade no íntimo. Então se a verdade é que existe alguém mais poderoso do que João Batista, dê glória ao Messias que está mais, que é mais poderoso do que João. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para você. Seja separado. Amém? Seja separado. Seja cheio. E ser cheio do Espírito Santo não se trata apenas de pulos e arrepios. O Espírito, segundo a Bíblia, é santo. Então ser cheio do Espírito Santo é andar em santidade. O Espírito, aleluias, segundo a Bíblia, guia a verdade. Então ser cheio do Espírito Santo é andar na palavra. O Espírito Santo, ele consola. Então a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela ama. Ser cheio do Espírito Santo vai muito além do que movimento. Eu não posso dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu amo adultério, se eu estou com a mulher dos outros, se eu já estou num terceiro casamento. Mas quem é cheio do Espírito Santo se santifica. Amém? Compartilhe essa palavra
e que Deus abençoe você grandemente. Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade. Alcança essa alma preciosa. Se é um jovem, alcança esse jovem. Se é uma moça, alcança. Se é alguém já idoso, um líder, seja quem for, meu Pai, alcança. E me alcança com eles, nos dando o espírito de João Batista, o espírito de ousadia para pregar a mensagem estreita de arrependimento e nos converta, meu Pai, à verdade. Amém. Deus te abençoe.